Oi, tudo bem? Eu sou a Lou e hoje eu vou te mostrar o passo a passo que eu uso para a criação de um retrato personalizado em aquarela como esse daqui e tentar responder a pergunta: afinal, quanto tempo leva a criação de uma ilustração? Bom, como você deve imaginar, a criação desse tipo de arte começa sempre pelo pedido, mas para isso acontecer, alguém tem que primeiro conhecer e se interessar pelo trabalho. Por isso, o primeiro passo é ter um lugar onde as pessoas possam te encontrar. Para mim, esse lugar é o Instagram. Lá, eu utilizo os posts como uma forma de portfólio e inspiração. Assim, quem olha meu feed tem a chance de se interessar e encomendar uma arte minha, tendo como referência os desenhos que eu já fiz, para saber o que pedir e também o que esperar do meu trabalho. Pelo direct, as pessoas podem entrar em contato diretamente comigo para conversar, ou podem pedir um orçamento lá pelo link da bio. Além disso, os stories são ótimos para manter um contato diário e mostrar um pouquinho do meu dia a dia. Com o pedido feito, é hora de conversar com o cliente. As informações passadas no formulário de orçamentos me dão uma boa ideia do prazo e valor da arte, mas às vezes é preciso ainda fazer alguns ajustes para que o projeto se encaixe dentro das necessidades de cada um. Já aconteceu, por exemplo, do cliente pedir uma obra do tamanho 30 por 40 para dar de presente, mas sem saber se a pessoa presenteada ia ter um espaço para colocar uma arte desse tamanho na parede. Então, eu acabei sugerindo para a gente fazer um trabalho menor e mais flexível para esse tipo de situação. Um ponto muito importante dessa fase é reunir as imagens de referência. É importante que a foto seja de qualidade e o mais próximo possível da composição final. Caso, por exemplo, as pessoas e animais retratados tenham fotos individuais, é melhor pegar mais de uma referência de cada um para poder ter opções na hora de montar a composição. Lembrando que uma foto de má qualidade pode impactar na semelhança entre o modelo retratado e a arte criada. Se o cliente insistir em uma foto de baixa qualidade, ele tem que estar ciente desse risco. Pedido feito, orçamento aprovado, fotos de referência em mãos, tudo agendado. Aí sim é hora de pôr a mão na massa. O primeiro passo nessa fase é a criação do rascunho inicial, que nada mais é que um desenho que vai servir de base para a pintura. O processo do desenho em si é bem padrão. Eu faço as linhas iniciais, pensando na composição, vendo o tamanho e o posicionamento dos elementos, e aí vou fazendo as estruturas fundamentais para então adicionar os detalhes. Se você quiser um vídeo mais específico sobre técnica, comenta aí embaixo e quem sabe eu não faço alguns tutoriais de desenho. Como no meu processo de desenho eu tenho a mão meio pesada e acabo apagando bastante, eu acabo fazendo esse passo em uma folha sulfite mesmo, porque o primeiro rascunho sempre acaba ficando meio rabiscado e com um aspecto não muito legal. Mas tudo bem, porque isso vai ser corrigido depois. O importante é ter uma boa base para eu poder enviar para o cliente dar pitaco e ter uma noção de como a arte final vai ficar. Assim, caso tenha algo que ele não goste, eu já posso mudar isso antes que seja tarde demais. Pessoalmente, eu não gosto muito de mostrar a obra no meio da pintura para os clientes, porque para quem não pinta, ver uma obra pelas metades pode parecer que não vai dar certo e a pessoa pode se assustar um pouco. Então, o rascunho é o melhor momento para a revisão da arte. Depois do rascunho revisado, eu faço as modificações pedidas e sigo para a fase da pintura. Nesse caso, não tinha nenhuma mudança para ser feita, então eu fui direto para a mesa de luz passar o rascunho a limpo na folha aquarela e da mesa de luz para a mesa de trabalho para começar a pintura. Eu gosto de utilizar essa mesa reclinável para trabalhar porque ela ajuda a minha postura a ficar mais reta. E como eu passo muitas horas do meu dia sentada aqui, isso é muito importante. Além disso, ela faz com que eu veja o desenho de uma forma mais vertical, o que evita pequenos erros no desenho por conta da visão em perspectiva. E é claro, se eu precisar fazer algum efeito em aquarela com ela na horizontal, é só abaixar a mesa e tá tudo certo. O link para essa mesa, para a mesa de luz e outros materiais que eu tô usando aqui estão na descrição do vídeo, caso você queira dar uma olhada. A primeira coisa que eu faço na hora da pintura é misturar o tom de pele. Eu analiso se na foto a pele da pessoa é mais clara, mais escura, mais amarelada, avermelhada, rosada, enfim.
E a partir disso, eu faço a mistura com as tintas apropriadas. As áreas da bochecha, nariz e ponta dos dedos, eu sempre deixo mais avermelhadas, porque são áreas em que a gente consegue ver um pouco da coloração do nosso sangue por debaixo da pele. Além da primeira camada da pele, nessa pintura eu também já vou fazer o fundo colorido, já que esse efeito de aquarela é difícil de fazer depois que tudo estiver pronto. Se for um fundo com folhagens e outras figuras, aí geralmente eu deixo para o final. Hora de deixar tudo secar bem antes do próximo passo. Com a pele seca, eu começo a enfatizar os efeitos de luz e sombra. Além de aplicar tinta, eu uso também a técnica de levantamento de pigmento, esfregando com a ponta do pincel molhado e depois secando com um papel toalha para clarear a tinta que estava ali. Para fazer essa técnica, é importante que seu papel seja de boa qualidade, para que ele não rasgue no processo. Para criar a cor da sombra, eu geralmente misturo um pouco da tinta da pele que já está pronta com algum pigmento mais escuro, como o azul ou marrom, e deixo a tinta com menos água para ter mais pigmentação. Esse é um processo que deve ser feito com muita atenção, porque as sombras são o que descrevem, o que definem o volume do que está sendo pintado. E isso pode impactar muito na semelhança entre a pessoa retratada e a arte final. Além disso, se você começar a aplicar camada sobre camada sobre camada, pode acabar prejudicando a qualidade da pintura, porque o papel pode atingir o máximo de água que ele suporta e começar a ser danificado, então cuidado. Bom, chegou a hora de fazer os contornos da pele. No rosto, eu gosto de iniciar pelos olhos, porque eu acho que são a parte mais importante do rosto e vão me servir de referência para todo o resto. No final, eu utilizo um pouco de tinta branca para pôr pontos de luz em algumas partes da pintura. Geralmente, eu gosto de deixar essa parte para o final, porque ela é mais satisfatória e realmente traz uma sensação de acabamento para a obra. Mas, às vezes eu faço isso antes também, para me motivar e continuar a produção, caso eu precise de um empurrãozinho. Todo esse processo é então repetido para a pintura dos cabelos, roupas e também dos animais. Os toques finais ficam por conta da assinatura e de alguns detalhes sutis no fundo, para adicionar uma espécie de textura visual e deixar a arte ainda mais interessante de ser observada. Durante todo o processo, eu vou anotando quanto tempo eu levo em cada parte do projeto. Assim, consigo estabelecer uma média de quanto tempo eu gasto para cada parte da obra. E com o tempo, consigo saber em média quanto devo cobrar e também quanto tempo preciso reservar na minha agenda para a produção de cada arte. Nessa ilustração, por exemplo, eu levei por volta de 3 horas para desenhar e passar a limpo o rascunho, uma média de um pouco mais de 4 horas de pintura para cada pessoa retratada e 3 horas para a cachorrinha Border Collie, além de mais 3 horas aproximadamente para o fundo e outros detalhes. No total, foram 18 horas corridas nessa pintura 20 por 25 centímetros. Isso sem contar o tempo de conversar com o cliente, a limpeza e manutenção dos materiais, entre outras coisas. Considerando as pausas para a tinta secar e os meus outros afazeres do dia a dia, isso dá uma média de 1 semana de trabalho para uma obra assim. Ah, e o nosso trabalho não acabou não. Com a obra finalizada, eu mando mensagem para o cliente avisando que finalizei e assim a gente pode combinar a entrega. Enquanto isso, eu vou tirar as fotos da arte finalizada para poder postar no meu Instagram e, é claro, fazer a embalagem para a obra ficar prontinha para ser entregue. Na embalagem, além de utilizar um papel de seda para proteger o desenho até que ele seja enquadrado, eu também coloco um cartãozinho de como cuidar da sua obra. E, é claro, um cartão de agradecimento, porque eu sou verdadeiramente e profundamente grata a cada um que se interessa pela minha arte o suficiente para comprar e possibilita que eu continue vivendo como artista. Vocês são demais, de verdade, eu não tenho nem como agradecer. Tudo pronto, é só entregar. Ah, gente, e ainda tem que fazer todo o processo de edição dos vídeos pro YouTube e pro Reels, pelo DaVinci Resolve e pelo CapCut, e também a seleção e edição das fotos pelo Lightroom.
Nessa última parte, eu recebo a ajuda do meu esposo, que faz a edição das cores pra mim e me ajuda a manter o meu Instagram coeso. Afinal de contas, é só mostrando a minha arte por aí de uma forma legal que esse ciclo pode se reiniciar. Então, essa parte é muito importante. Eu não sei dizer exatamente quanto tempo eu levo nessa fase, porque não é uma parte que eu fico controlando muito. Até porque, às vezes eu faço super rápido e outras vezes eu tenho algo novo para aprender, explorar e acabo levando mais tempo. Então depende muito. Mas acho que no geral deu para ter uma noção de quanto tempo leva uma ilustração do início ao fim. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Se sim, clica no gostei e se inscreve no canal para mais vídeos como esse. Se tiver alguma dúvida, sugestão ou ideia, deixa nos comentários. E se gostou da ilustra de hoje, vai lá no meu Instagram, @louisagoes.art e deixa o like. Te vejo numa próxima. Um beijo, tchau!